Oi, gente boa! Então, estamos aqui agora fazendo a filmagem do nosso segundo módulo, do nosso segundo vídeo do passo a passo do Yanduti de Atibaia. Eu estou aqui terminando de fechar minha teia e preciso aproveitar para lembrar vocês que lá no primeiro vídeo a gente tem, bem no comecinho a gente tem os materiais que são necessários para a gente, que estão aqui, que lá eu já falo deles, que são os materiais necessários para a gente fazer a renda Tenerife, e também logo depois a gente tem a montagem da teia. Então, se você ainda não viu, aproveita e vai lá ver. Aproveita e vê como é que a gente monta essa teia, porque agora nós já vamos partir direto para o segundo módulo, tá? A gente já está aqui a postos e a gente já pode começar. Vamos trabalhar então? Então a gente está aqui agora, vamos começar com o nosso segundo módulo, com o nosso segundo motivo do passo a passo do Yanduti de Atibaia, e a gente vai trabalhar com o motivo medalhão. O medalhão é um motivo muito tradicional na renda Tenerife, e ele é bastante conhecido, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, eu fiz um blog alguns anos atrás, uma postagem num blog sobre ele. Eu vou colocar o link na descrição, é só vocês clicarem lá que vocês vão ter acesso a esse material sobre o medalhão. Então, o primeiro ponto é a gente analisar o número de ranhuras e a divisão que nós vamos utilizar para montar essa redinha que é o ponto medalhão. Então aqui a gente tem, na verdade, uma rede, a gente forma um ponto que vai dar um motivo todo aberto. E aqui nós temos um bastidor com 48 ranhuras. Então, você vai reparar que o resultado a gente formou numa primeira carreira grupos de 6 pares de linha. Então a gente formou 8 grupos de 6 pares, para depois numa segunda carreira formar grupos de 2 pares. Tá? Isso é muito importante que seja planejado com antecedência. A outra questão que é importante a gente atacar, é a questão da pressão da teia. Nós montamos aqui uma teia, que vocês já viram como é que faz, mas a gente fez uma pressão determinada, uma pressão, veja, a linha está meio solta. Ela admite esse tipo ela tem uma folga. Por que é necessário isso? Por causa do tipo de desenho, de motivo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui é uma teia montada para ponto medalhão. Veja a folga que a gente tem. E aqui a gente tem uma teia montada para um outro motivo, como por exemplo o motivo do primeiro vídeo. Veja que ela tem muito menos folga. O que acontece? A gente precisa nesse motivo essa folga de linha justamente para montar essa redinha, porque a linha vai e volta, vai e volta. Então a gente precisa ter isso, porque senão o que vai acontecer é que na hora que você tira o teu módulo do bastidor, ele fica todo, ele não se compõe, ele fica meio uma cestinha assim. E outra coisa, e finalmente a gente tem a questão da medida. O que acontece? A gente já fez um estudo e já sabe que nós precisamos 8 medidas para fazer esse módulo inteiro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente já pode aqui cortar a linha e agora a gente já pode atacar. Então a gente está aqui com a teia montada, agulha na linha e vamos lá.
Então a gente começa a primeira carreira, como sempre, atrás do capitão. O capitão, vocês vão se lembrar, que é onde a gente está vendo aqui 3 linhas e que é o começo e o final da carreira, é onde está o capitão. Então vamos lá. A agulha passa por trás do capitão e a gente vai fazendo um par sim, um par sim, um par não, um par sim, um par não, um par sim, um par não. Anda um pouquinho, aí a gente continua. Um para cima, esse a linha foi embaixo, então para linha em cima, embaixo, e assim. E vamos assim, continuando. Então agora nós já estamos chegando aqui quase no final da carreira, ó, já estamos chegando no capitão. Então os últimos pares, então por cima, por baixo, aí agora aqui, chegamos no capitão. Lembra que a gente fecha, sempre a primeira carreira a gente fecha assim uma carreira fechada, dá uma ajeitada na linha, sem puxar, só deixa a linha encontrar o seu lugar. Quando a linha já encontra uma resistência é porque ela encontrou o seu lugar. E agora nós vamos começar a fazer os grupos, os buquês de 6 pares, com o ponto nó. Então vamos lá aprender o ponto nó, que na verdade é também o ponto das alcinhas. Então agora nós vamos começar a carreira de nó, primeira carreira de ponto nó, que vai formar os buquezinhos, os grupos de 6 pares de linha. Então nós vamos pegar 2 pares antes do capitão, e mais 3, vão dar 6 pares. Damos um abraço aqui na agulha e fazemos um nó exatamente aqui no primeiro, nessa altura vai ser a primeira carreira de nó. Então vamos a segundo ponto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Aí a gente passa a linha na agulha, dá o segundo nó, mantendo uma distância regular. Aí depois a terceiro ponto da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente está quase terminando a primeira carreira de ponto nó, que é a carreira que nós estamos formando grupos de 6 pares. Então esse é o último grupo de 6 pares. A gente fecha aqui e a gente, para completar o círculo, a gente dá um nó em cima do primeiro grupinho, um segundo nó em cima dele. E aí a gente fechou a primeira carreira. É interessante que se faça o mais regular possível, para ficar mais bonito e para formar uma espécie de uma florzinha aqui no centro. Então agora nós vamos começar a segunda carreira, que é uma segunda carreira que a gente vai formar grupos de 2 pares, grupos de buquezinhos de 2 pares, sendo que a gente deve fazer o mais circular possível, assim, com um círculo regular, na metade da distância que a gente tem, para ficar na metade da distância ou na distância que você escolher, né? Para compor o desenho, o motivo. E a gente deve usar um par de cada grupo, justamente para que eles se comuniquem e para que forme a redinha, para que faça esse movimento. Então, mas só que a gente vai começar justamente com o capitão e um anterior. Então a gente vai começar vai desprezar esse primeiro e vai começar com um antes do capitão e o capitão e fazer o primeiro nó. E aí a gente faz o primeiro grupo de 2. Aí nós vamos fazer o seguinte grupo de 2. Aí a gente vai fazer o terceiro, já vai ser um par de um buquê e o outro do outro, então os 2 buquês vão se comunicar para formar a redinha. Então, porque justamente quando um buquê se comunica com o outro que forma a redinha. E outra vez,
outro buquê de 2, outro buquê de 2, e aí a gente já tem de novo, vai fazer um par de um buquê, outro par de outro buquê, nós vamos formar, e aí a gente vai fazendo o círculo todo até complementar a volta, até fazer a volta toda e até chegar de novo onde a gente começou, que é perto do capitão. Então mais uma vez de 2 e mais uma vez. Ah, gente, antes que eu me esqueça, vamos lembrar aqui de se inscrever no canal, de dar um like, de colaborar com o nosso canal aqui no YouTube do Passo a Passo, para a gente ter sequência esse nosso trabalho, esse nosso convívio, né? Então tá bom, vamos voltar. Então a gente está aqui andando com a carreira, com a segunda carreira de ponto nó, fazendo grupos de 2 pares. Aqui é o último. Para fechar essa carreira, na verdade a gente vai então dar um nó em cima do primeiro. Fechamos essa carreira. E agora então nós vamos fazer a alcinha. É sempre bom a gente conferir na hora da alcinha se a gente tem linha suficiente para isso. Por quê? Porque eu sei que eu preciso 5 medidas de linha. Então vamos conferir? 1 medida, 2 medidas, 3, 4, 5. Que bom, posso fazer. Então eu tenho linha suficiente para fazer a alcinha. Essa é uma das medidas padrão. Então vamos voltar aqui para a agulha e vamos começar a fazer a carreira de alcinha. Lembrando que também para fazer essa carreira de alcinha nós temos a partir dos 20 minutos do primeiro vídeo, nós temos também a carreira de alcinha. Então vamos lá. Então a gente vai pegar uma linha de cada par para fazer a alcinha. Então faz um ponto nó. Aí faz o outro, uma linha de cada par e faz um ponto nó. E aí a gente vai fazendo, vai compondo a alcinha, que a gente tem que fazer a circunferência toda do bastidor. É interessante que ela seja o mais equidistante possível uma da outra, porque vai ficar mais bonito. Aqui quando você encontra o capitão, você em princípio trabalha com o capitão com um dos pés do par, e depois a gente vai ver essa história no final, como que a gente lida com o capitão. E aí a gente vai fazendo, veja, de parzinho em parzinho a gente vai fazendo a circunferência. E vamos lá, vamos indo no sentido anti-horário. Veja, é interessante que ele seja equidistante um do outro para ficar, que seja regular e você ter uma qualidade melhor de trabalho. Então vamos andando. Então a gente já fez quase que a volta inteira do módulo, do bastidor. Estamos na penúltima. É interessante notar que ele, na verdade, enquanto você vai finalizando, é que as linhas vão encontrando o seu lugar e que o desenho vai se definindo. É que eu brinco que linha do tio é que nem jogo de futebol, ele só acaba quando termina. Então, na verdade, ele vai adquirindo a sua cara quando vai terminando. Eu vou terminar do mesmo jeito que as carreiras anteriores, fazendo um último nó em cima do primeiro. Por segurança, eu vou fazer mais uma vez isso, vou fazer um nó no segundo, no segundo nó da carreira, porque esses 2 nozinhos vão me dar um pouco mais de segurança. E na verdade, eu também vou ter agora
antes de tirar do bastidor, de ver o que eu vou fazer com o capitão. Lembra do capitão no começo? E tá aqui, ó. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse nozinho dele, vou puxar ele aqui com cuidado, com uma agulha número 2 de costura, que é uma agulha relativamente grossa, que eu consigo lidar com essa linha esterlina, né? Então, olha aqui o fio do capitão aqui. O que acontece? Esse fio do capitão, ele tem que ser colocado no miolo, no centro do módulo, para ele não desmanchar o módulo. Então, o que eu faço? Como a linha está curta, eu enfio a agulha, uma agulha com ponta no meio do módulo e coloco essa linha do capitão para, na verdade, dar um pique de linha no centro do módulo para prender a linha. Por quê? Para ela não se soltar. Mas isso daqui é suficiente. E para não dar nó, porque a gente não pode dar nó. Renda não usa nó. Aí agora nós podemos tirar o módulo do bastidor, que a gente vai relembrar que lá a partir do final do vídeo, acho que é os 20 e poucos minutos do primeiro vídeo, a gente tem todo o processo de tirar o módulo do bastidor. Então vai lá e dá uma olhada. Lembra que todo o nosso início de trabalho está lá. Então, a gente tirou do bastidor, aqui o módulo que a gente acabou de tirar do bastidor. E aqui são todos módulos com motivo medalhão. Ai, que interessante. Como as possibilidades deles são muitas. Aqui a gente tem um módulo medalhão de 70 com 2 carreiras e mais alcinha. Aqui a gente tem um medalhão com um módulo de 6.4 com 3 carreiras e alcinha. Aqui a gente tem um módulo usando um bastidor de 8,4 centímetros, só que com a linha Cleia, mas com 4 carreiras e mais alcinha. O que acontece? Aqui ficou super rendado, ficou bem mais rendado. E essa é a beleza do medalhão. O medalhão você consegue formar as florzinhas no centro conforme você desenha, conforme a linha que você está usando, consegue fazer ele mais rendado ou menos rendado, conforme o número de linhas que você monta os grupinhos, conforme você divide as linhas do bastidor. Então, esse é um dos grandes segredos da renda Tenerife. Com alguns poucos pontos você consegue uma diversidade de motivos e de padrões muito grandes. Essa é a beleza dele. Então, acho que era o que a gente tinha para falar do ponto medalhão. Obrigada por vocês terem assistido até o final. Espero que tenham gostado. Comentem, deem os seus likes, colaborem com o nosso canal. A gente quer voltar sempre, cada vez mais. E até a próxima, gente boa. Obrigada por todo mundo que veio acompanhando a gente até aqui. E dá um like no joinha aqui embaixo, porque aí você contribui com o nosso próximo passo a passo. Também seria interessante inscrever-se no canal, que também aqui embaixo está escrito inscrever-se. E aí você também pode acionar com o sininho que tem, acionar as notificações. Aí, quando nós lançarmos o próximo passo a passo, você vai ser notificado que nós estamos de volta. Então, até lá, gente boa!